Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Gálatas capítulo 5, verso 22. O apóstolo Paulo agora está chegando aqui no outro lado. Vamos falar do outro lado da margem para descrever o lado oposto à carne. No verso 5, ou no capítulo 5, melhor, verso 17, verso 18, ele fala que a carne é contra o espírito e o espírito contra a carne, porém ele não descreve. Aqui, a partir do verso 19, ele vai descrever o que significa a expressão carne, ou seja, a pessoa está na carne, então ele vai descrever vários elementos onde esses revelam a carne. Agora ele vai falar dos elementos que revelam o espírito reinando em uma vida. A expressão aqui, fruto do espírito, é uma expressão no singular. Porém, é como uma laranja que produz várias lojas. E aqui, cada loja tem a sua descrição própria. E aqui, quando fala da carne e do espírito, fala de dois senhores. E eles são caracterizados pelas suas qualidades. Enquanto a carne é inimizade contra Deus, o espírito é amizade com Deus. A palavra-chave é a palavra está. Ou seja, se a pessoa está na carne ou se a pessoa está no espírito. Aonde a pessoa está, naturalmente vai refletir o seu estado. Se a pessoa estiver na carne, ela vai refletir aqueles elementos do versículo 19 e o versículo 20 do capítulo 5 e também o versículo 21. Se a pessoa estiver no espírito, vai refletir aqui o verso 22 e o verso 23. O fruto é um elemento do espírito, não é do homem. É tanto que o termo aqui está no genitivo grego, que dá a ideia de posse. É do espírito, não é do homem. Mas é oferecida ao homem, uma vez que este é habitado pelo Espírito Santo. Então, o fruto ou seja, são armas ou defesas para que o crente haja na guerra contra o mal e reflita a imagem ou a existência de Deus. A expressão fruto do Espírito diz respeito ao governo de Deus ou reino de Deus. A expressão carne fala do reino das trevas. A pessoa, quando está na carne, ele reflete o reino das trevas. E quando a pessoa está no Espírito, reflete o reino de Deus. Então ele começa a descrever um após o outro aqui, ele começa falando que o fruto do Espírito é amor. Onde lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai defender e vai fazer ali a devida definição. Já aqui ele fala pouco. Em seguida ele fala que o fruto do Espírito é a alegria. Esta alegria é resultado de um relacionamento consistente com Deus. Ou seja, você espreme um pano, se ele tiver com água, vai sair água. Se você espreme um pano, se tiver café ali, vai sair café. E a ideia aqui desse relacionamento com Deus vai sair a alegria. A alegria aqui é um resultado do bom relacionamento com Deus. Mas é um fruto, está relacionado ao fruto do Espírito. Aqui não está falando de conquistas materiais ou triunfos humanos, mas está falando do Espírito Santo habitando no homem e reinando no homem por meio
da bondade de Deus e a submissão dessa pessoa ao Espírito. Em seguida ele vai falar da paz, né? A paz é uma possessão interna que traz consigo a serenidade na mente, ou serenidade mental. É o resultado da paz com Deus. Uma vez que a pessoa está em paz com Deus, ele pode receber a paz de Deus. Não descreve aqui a ausência de dificuldades, porém, há algo independente dessas, ou seja, é algo espiritual e interno, que não se relaciona nem está apegado a nenhuma circunstância mental, física ou eventual. Depois ele vai falar, esses 3 elementos diz respeito do relacionamento do homem com Deus. Agora ele vai falar do relacionamento com pessoas, ou seja, relacionamento interpessoal. E ele começa com longanimidade. Longanimidade significa ânimo espichado ou esticado. Paciência em suportar injúrias. Paciência em suportar injúrias. Isso está acontecendo, a gente chama o agir de Deus. Ouvimos muito isso, né? Muitas pessoas falando do agir de Deus. Aqui está um agir de Deus. Se Deus está agindo na minha vida, a minha vida está sendo governada pelo Espírito. Isso é a prova que Deus está agindo na minha vida. Se eu sou uma pessoa que não tem paciência com as pessoas, ou eu tenho um problema físico, ou eu tenho um problema espiritual. E se for um problema espiritual, significa que eu estou na carne. Porque a pessoa que está no Espírito tem paciência em suportar injúrias. Essa ideia de suportar não é só de se calar. É a ideia de não ter ferramentas nocivas para atacar. Ou seja, ficar calado, mas ficar odiando. Aqui não. Aqui é se ficar calado, mas não fica odiando. Fica amando. Só não fica atacando. A segunda significa desprazer em vingar-se. A pessoa longânima não tem prazer em vingar-se, mesmo quando sofre algo, insultos, desprezos ou coisas dessa natureza ou maus tratos, de uma forma geral. A pessoa que está sendo guiada pelo Espírito, ele despreza a vingança. Imagine uma pessoa desprezar a vingança. Não é coisa da carne, pois a carne ela tem prazer em odiar. Não precisa nem a pessoa mexer, a pessoa já está odiando. E aqui diz respeito a uma pessoa sendo injuriada, sendo maltratada, e essa pessoa não reflete nenhum tipo de vingança. Isso é coisa do reino de Deus. Isso é quem está servindo a Deus. Deus está sendo glorificado na sua vida. Significa resistir firme sob pressão ou tensões e não odiar o próximo. Odiar o próximo é característica das trevas. Existem muitas pessoas que vivem morando praticamente nas igrejas. No momento não, mas não perde cultos. Mas é uma disposição terrível para se injuriar, para odiar. Isso é mexer. Então, essas ideias religiosas, elas são fantasiosas. Não existe servidão a Deus se a pessoa está assim. Se a pessoa está assim, mas pelo menos fica quieta, tudo bem. Mas se a pessoa, eu sirvo a Deus, mas a vida inteira desta forma, ainda não conhece o agir de Deus. E nem conhece o reino de Deus. É uma pessoa alheia ao reino de Deus. Religiosa ou religioso, qualquer um pode ser, né? Até o diabo é religioso. Mas seguir a Deus é marcado pela longanimidade. Outro elemento que quero passar aqui para nós é benignidade. Significa gentileza, disposição bondosa
para com as outras pessoas. Bondade aqui não anula a disciplina, nem o corrigir, nem o reprovar. Esses três elementos estão aqui implícitos. Tanto a bondade pode reprovar, como corrigir, como disciplinar, mostrando assim que é questão de entendimento, não é questão de sentimento. Por isso, as pessoas que estão no reino de Deus refletem o reino de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós.